Boa tarde, caros estudantes. Na aula de atualidades de hoje, nós iremos tratar sobre as chamadas comunidades ou povos ou sociedades isoladas. E o que quer dizer isso, né? O que significa comunidades isoladas? Ainda mais no contexto de globalização que nós estamos tratando, né? Em que nós temos a livre circulação de pessoas, de mercadoria, um grande fluxo migratório, um grande contato político, social e econômico entre outras esferas, né, que acabam rodeando o mundo contemporâneo. Como é possível a existência de comunidades ditas isoladas? Bem, primeiramente nós devemos pegar as definições mais centrais, né? Então, nesse aspecto, os povos ou comunidades isoladas são aqueles povos ou sociedades que vivem, seja por escolha, seja pelas circunstâncias, com distância ou contato mínimo com a civilização globalizada. Então, aqui ele já tem um demarcador, né? Então, não são sociedades que necessariamente estão descoladas do mundo globalizado, mas que por conta própria ou então por conta de diversos fatores, sejam eles políticos, sociais ou econômicos, né? Essas sociedades, elas buscam se distanciar ou então possuem um contato mínimo com a globalização, né? Então, nesse sentido, as sociedades isoladas, elas são bastante tradicionais, né? Ou seja, elas acabam remetendo muitas vezes ao segmento de várias antigas tradições, né? Em contrapartida à modernidade globalizadora. Isso não quer dizer em nenhum momento que essas sociedades elas pararam no tempo ou então que elas vivem na pré-história ou na antiguidade. Não, elas são ainda que minimamente influenciado direto ou indiretamente pela modernidade da globalização. E mesmo que não fosse, as sociedades elas também se transformam ao longo do tempo. Por mais isolada que uma comunidade seja, isso não quer dizer que ela estará ausente de transformações, pois as transformações elas podem ocorrer tanto a partir do contato com o mundo externo, como a partir das relações internas também, porque com a mudança dos tempos, nós temos também a mudança dos pensamentos, a mudança das técnicas, e isso implica também na mudança dessas sociedades. Então, né, onde que nós encontramos principalmente essas comunidades isoladas no mundo contemporâneo? Nós podemos encontrá-las em praticamente todos os continentes, em maior ou em menor proporção. Por exemplo, na região da Amazônia, na América do Sul, nós temos muitas comunidades indígenas que são ditas isoladas, né? E o que se categorizaria como comunidades isoladas, né? Porque assim, as comunidades indígenas do Brasil têm aquelas que são as assimiladas, né? Vamos dizer dessa forma, que têm um forte contato com a modernização ocidental, né? Tem aquelas que têm contato com o mundo ocidental, né, com o Estado brasileiro, mas que por escolha preferem manter suas tradições, né? Então, em certo sentido, elas não estão isoladas, elas têm contato, né, com o governo brasileiro, são muitas vezes gerenciadas pela FUNAI, né? No entanto, por escolha própria, elas decidem seguir alguns padrões tradicionais ao invés dos padrões modernos. Agora, existem aquelas que são de fato, vamos dizer dessa forma, isoladas, que são sociedades tão interiorizadas ou tão distantes de outros lugares que ou não teve contato com a ideia de civilização ocidental ou teve um contato muito recente, um contato praticamente mínimo. É claro que essas sociedades elas são isoladas com relação à civilização ocidental. Elas acabam tendo contato com outras sociedades, algumas das quais também têm contato com a civilização ocidental, né? Isso não quer dizer que elas sejam totalmente isoladas. Então, muitos grupos indígenas isolados, vamos dizer dessa forma, eles mantêm contato com outros grupos indígenas, né? Eles não mantêm contato, no caso, com a civilização ocidental, com os estados sul-americanos, entre outros exemplos. Mas elas acabam até sabendo da existência do Estado brasileiro, ou do Estado peruano, boliviano, pois muitas vezes elas entram em contato com sociedades indígenas que já têm uma relação
com esses estados nacionais. Nós temos também no Oceano Índico uma grande presença dessas comunidades isoladas, no interior da África, na Oceania também, embora exista também em menor proporção na América do Norte, na Europa e no resto da Ásia. Então nós podemos encontrá-las em praticamente todos os continentes, né? Claro que diante do mundo globalizado, né, diante da grande inter-relação e interdependência das relações que nós temos na contemporaneidade, tem sido cada vez mais difícil encontrá-las, né? Em um sentido de que muitas vezes elas acabam entrando em contato com os estados nacionais ou com outras civilizações e com o passar do tempo elas vão deixando o isolamento, né? Então, mesmo que haja um grande esforço por parte dessas comunidades para manter suas tradições, a globalização as atinge e também as modifica, né? No entanto, existe uma grande resistência por parte de algumas dessas comunidades para impedir que suas tradições se corrompam também. Como é o caso de muitas aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas também, que, embora tenham pleno contato com o Estado brasileiro e com a modernidade ocidental, elas acabam optando por seguir alguns padrões tradicionais de agricultura, de pesca, de relações sociais, até de casamento, entre outros exemplos, até mesmo como uma forma de manifestação da identidade e como uma forma também de resistência ao domínio ocidental, né, à colonização, entre outros exemplos, né? Então, nós temos muitas vezes que essas comunidades, elas acabam se isolando, né? Elas acabam procurando manter o isolamento. Esse isolamento ele pode ocorrer às vezes por fatores geográficos, ou seja, quando, por exemplo, você tem uma civilização ilhada que acaba não tendo contato com outras porções do continente ou com outras ilhas, né? Ou então que está no meio de uma cadeia de montanhas, ou então no meio de florestas muito densas, como o caso dos índios isolados amazônicos, né? Como nós temos também sociedades que acabam por preferir manter as tradições como uma forma de identidade cultural, né? Como nós iremos ver alguns casos mais específicos, né? Então, né, nós temos diversas reações à globalização, né? Diversas reações a essa modernização ocidental. Algumas vezes essa modernização ocidental, ela é afastada, né? Às vezes até recorrendo-se à violência também, com o intuito de manter e preservar suas tradições. Às vezes, aos poucos, né, essas sociedades elas acabam sendo absorvidas pelo ideal de civilização ocidental e pelo ideal também de modernização, né? E com isso, aos poucos, elas vão se modificando também, né? Então, sobretudo entre os indígenas e algumas comunidades tradicionais, nós temos essa questão, né? Por exemplo, os indígenas, aqueles que têm contato com o Estado brasileiro, eles são constantemente vítimas de agressão e de perseguição, tanto de grandes latifundiários que buscam desmatar a floresta e áreas de reservas indígenas para a expansão da fronteira agrícola, como também garimpeiros e mineradoras, né, já que muitas reservas indígenas estão localizadas em regiões próximas de grandes jazidas minerais, né? Então, nesse aspecto, nós temos também, né, uma relação bastante tensa entre essas comunidades isoladas e a modernização ocidental e a globalização de uma forma geral, né? Então isso daí pode acabar, né, tendo uma grande influência também, levando os povos isolados a se isolarem mais ainda, a terem um contato bastante negativo com a civilização ocidental e com isso repudiarem essa civilização ocidental também, né? Então, né, a gente tem os mais variados motivos, né, para que alguns povos decidam viver em isolamento, né, ou então decidam viver segundo suas tradições, sem aderir necessariamente aos ideais de modernidade, né, seguindo os seus próprios princípios, os seus saberes tradicionais, dentre outros exemplos, né? Existem uma série de questões que tangenciam isso, assim como vários órgãos também, podemos dizer dessa forma, que foram criados por estados nacionais e que buscam exatamente, né, a preservação dessas comunidades tradicionais. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem a FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio.
né, que diz respeito justamente, né, à demarcação das terras indígenas, então as terras ancestrais indígenas, para que essas comunidades possam viver tradicionalmente e que acaba sendo um órgão mediador entre as demandas desses povos indígenas com o Estado brasileiro, né? Da mesma forma também acaba sendo responsável pela legislação no que diz respeito à questão indígena, né? Até mesmo na entrada das reservas indígenas ela é bastante burocrática, né? Ela é bastante burocratizada, não é qualquer um que pode ir entrando sem autorização da FUNAI, sobretudo também porque algumas comunidades isoladas, e tão isoladas que são, principalmente as que escolhem, as que são isoladas por motivos geográficos, elas muitas vezes não desenvolveram imunidade para doenças que são comuns da civilização ocidental, como a gripe mesmo, né? Então, nesse sentido, os indígenas, como eles passaram mais de 20 mil anos em isolamento no continente americano, e com isso, né, muitas doenças que eram comuns na Europa e na África não afetaram eles nesse período, eles também não tiveram um desenvolvimento imunológico para suportar essas doenças, né? A questão é que essas doenças que são super comuns para algum descendente de europeu ou descendente de africano ou asiático, né, elas são bastante terríveis para os indígenas, o que implica também, né, que o contato com essas comunidades tradicionais ou comunidades isoladas, ele deve ser feito com bastante cautela, justamente para que esses povos não se contaminem e então morram, né, podendo levar inclusive à extinção dessas comunidades. O Brasil ele tem diversas reservas, né, embora muitos grupos indígenas ainda aguardem ou até reivindiquem a demarcação de determinadas terras, principalmente na região norte do Brasil, nós temos muitas reservas indígenas, né, muitas reservas que são destinadas a essas comunidades tradicionais para que elas possam viver de forma isolada. Não apenas os indígenas, nós temos como exemplo também as chamadas comunidades quilombolas, né, que são os remanescentes de quilombos, né, que são terras ancestrais dos antigos quilombos, que eram refúgios dos escravos africanos e que muitas vezes buscavam imitar uma aldeia nos moldes africanos aqui no Brasil, embora a maior parte tenha sido destruída com as expedições dos bandeirantes e depois com as expedições imperiais, muitas acabaram se tornando remanescentes, né, principalmente na região nordeste, que nós encontramos bastante, né, e lá segue-se um estilo de vida tradicional, né, inclusive com a prática da agricultura tradicional, um ensino mais voltado para aquela comunidade. Nós temos também o caso das populações ribeirinhas que fazem a pesca tradicional, assim como a confecção de cestos, de casas de madeira, né, à beira dos rios, principalmente no Rio Negro, no Rio Amazonas, que nós encontramos principalmente essas comunidades, né, e que acabam também seguindo alguns padrões de vida tradicionais, né? Então, aqui no Brasil nós temos diversos tipos de comunidades tradicionais que podem ser citadas e que muitas vezes são alvo de diversos tipos de violência por conta da economia muitas vezes predatória, né? Não só de grandes empresas, mas como também de garimpeiros, entre outros exemplos, né? Que acabam muitas vezes entrando em atrito com essas comunidades, o que leva a uma série de conflitos por terra, né? Então, anualmente o Brasil ele tem vários e vários casos, né, de violência por parte, né, desses exploradores, né, mineradores, garimpeiros, assim como também fazendeiros, com relação a essas comunidades tradicionais que constantemente, né, acabam se queixando e se manifestando pelo fato dos seus direitos não serem na prática concretizados, né? Então, nesse aspecto nós temos, né, esse exemplo demonstra bem esse conflito entre as comunidades que buscam, por um lado, manter suas tradições e viver segundo seus próprios princípios, né, e a expansão econômica da globalização que acaba levando a atritos. Então, nós temos uma série de interesses distintos que acabam entrando em conflitos nessas determinadas ocasiões. Então, né, como eu afirmei anteriormente, nós temos comunidades isoladas pelo mundo inteiro, né? Em todos os continentes nós podemos encontrar algumas que são de fato isoladas por não terem contato com a civilização ocidental, né, ou com os estados nacionais, e aquelas que preferem se manter em isolamento. Então, por exemplo, entre aquelas que preferem se manter em isolamento, um exemplo clássico que a gente tem, né, é a da comunidade Amish nos Estados Unidos, né? A comunidade Amish
nos Estados Unidos, ela é bastante característica de uma sociedade que tem forte contato com a modernidade, forte contato com os ideais de civilização ocidental, mas que busca, então, não participar desse processo geral. Os Amishes, eles são derivados dos Menonitas, né, que foi um grupo anabatista, né, que eram grupos protestantes que negavam o batismo como um sacramento e que só realizavam o batismo quando adulto, e que inclusive tinham um viés social durante a Reforma Protestante nos séculos 16 e 17, né, já que eles defendiam não apenas a reforma religiosa, mas a própria reforma social, o que levou esse movimento a ter forte adesão de várias camadas populares, principalmente camponeses, desempregados e habitantes de classes baixas das cidades, né, e que inclusive se rebelaram muitas vezes combatendo tanto católicos quanto protestantes também, né, já que os próprios luteranos e calvinistas, eles tinham uma oposição com relação a esses grupos. Eles acabaram migrando muitas vezes por conta das perseguições que sofreram na Europa, né, na Inglaterra mesmo, e acabaram por se estabelecer na América. Então, o caso dos Amish, eles são descendentes desses menonitas, né, desses anabatistas, né, que vem do nome Menno Simons, né, que foi o fundador dessa vertente religiosa, que acabaram por se estabelecer na América, e com isso, né, eles seguem um estilo de vida bastante tradicional, como se estivesse no século XVIII ou século XIX. Então eles usam roupas tradicionais, roupas que remeteriam à época em questão, e não às roupas modernas. Os utensílios, os itens que eles usam também são bastante tradicionais. Muitos, por exemplo, não se utilizam de automóveis, se utilizam a tração animal. A agricultura também não é feita muitas vezes com práticas modernas, e sim com práticas mais antigas, né? No vestuário mesmo a gente tem um vestuário tradicional, nos padrões há um padrão bem tradicionalista também, né? Tanto para homem quanto para mulheres e crianças também. Muitos acabam se negando a ter acesso à internet ou à energia elétrica também, né? Então é uma comunidade que tem constante contato com a modernidade, né? Acho que eles estão no coração dos Estados Unidos, mas por outro lado eles preferem se manter nesse estilo de vida mais tradicional, muitas vezes por razões religiosas também, né? Já que os Amish, eles acabam fazendo muitas vezes uma interpretação mais literal da Bíblia, né? E com isso eles acabam negando todos esses projetos da modernidade, né? Todas essas invenções da modernidade, mantendo um estilo de vida padrão, né? Então a gente tem um exemplo bem prático, esse o dos Amish, né? Que é uma comunidade que optou, podemos dizer dessa forma, por razões ideológicas e razões religiosas, a viver em um estilo de vida tradicional e que não está totalmente descolado da ideia de civilização ocidental, né? Pensando civilização ocidental como a herdeira dos valores gregos, romanos e cristãos também. Então, nesse sentido, né, os Amish, eles acabam seguindo esse estilo de vida, né? Até depende muito das comunidades, mas muitas vezes quando a criança ela atinge a maioridade, é dada a ela a oportunidade de se retirar da comunidade e viver como se fosse um jovem urbano qualquer, né? Então ela passa algumas semanas vivendo no mundo exterior e depois decide se ela quer retornar para a comunidade Amish ou não. Muitas vezes elas acabam escolhendo retornar à comunidade Amish. Também não é por menos, né? Afinal de contas, a criança ela passou por um processo de socialização durante a vida inteira, né, vendo o estilo Amish como o correto, o estilo Amish como o único, podemos perceber dessa maneira, né? Mesmo que ela fique algumas semanas fora da comunidade, tenha acesso aos benefícios, entre aspas, da modernidade, né? Isso não é o suficiente para desfazer muitas vezes um ideal que foi construído durante a vida. Então, na maioria das vezes, ela escolhe manter as tradições e continuar na comunidade Amish, né? Na Ásia mesmo nós temos muitas comunidades isoladas, algumas que escolheram também se isolar em grande parte por conta de atritos com os estados nacionais, né? Então, por exemplo, a gente tem em Mianmar, né, que era a antiga Birmânia, o povo Moken, né, que é uma comunidade tradicional de canoeiros, de pescadores, né, uma comunidade isolada, podemos dizer dessa forma. O povo Moken, ele tem pleno contato com o estado birmanense, né? No entanto, o que acaba acontecendo é que eles preferem manter suas práticas tradicionais, né? Então, nesse sentido, eles são um povo de pescadores e de canoeiros, né? Até de pescadores de pérolas também, que acabam mergulhando a altas profundidades para conseguir adquirir pérolas. E também
eles acabam muitas vezes, né, vivendo perto dos oceanos, dos rios, né? Nesse sentido, até se fala que as crianças dessas comunidades, elas aprendem a nadar antes mesmo de andar, pois a vida perto da água é tão presente, né? A vida na água é tão presente que acaba sendo mais fundamental para uma criança ela desenvolver a habilidade de natação do que de andar necessariamente, né? Então ela segue um certo padrão, até na questão da religião, né? As religiões animistas, xamânicas, né? Assim como também as práticas de pesca, né, que se utilizam das práticas antigas, das práticas ancestrais, não usa a pesca moderna muitas vezes, né, para justamente manter sua identidade e manter seus costumes como um grupo coeso. Outros exemplos que a gente tem também é o caso dos Kalash do Paquistão. Os Kalash, eles são uma comunidade tradicional que busca viver isoladamente e também por uma grande razão, né, já que eles não são muçulmanos, né? O Paquistão é um país majoritariamente muçulmano, existem muitos grupos militantes islâmicos lá que buscam combater todos aqueles que não seguem fielmente a religião islâmica, né? E esse é o caso dos Kalash, né? Os Kalash, principalmente, eles são inclusive politeístas. Eles seguem uma das antigas religiões da região do Rio Indo, né? E muitos deles ou são politeístas, cultuam deuses antigos da região, ou então são zoroastras, né? Que são aqueles que seguem a antiga religião persa, né? Do zoroastrismo, do maniqueísmo ou dualismo, né, na qual há a crença em um Deus que representa a verdade e o bem e um Deus que representa a mentira e o mal, né? No caso, Ahura Mazda, o primeiro, e o Hanuman, o segundo, né? Então, justamente por essas questões religiosas, essa comunidade vive isolada do resto do Paquistão, muitas vezes sofre violência de grupos extremistas islâmicos por conta disso e acaba mantendo um folclore e algumas práticas de comunidade tradicional, inclusive aprendendo um idioma diferente dos idiomas majoritários na região, né? Além de tratando da Ásia, nós temos também um caso que chamou bastante atenção nesses últimos anos, que é o povo de Sentinela do Norte, os sentinelenses, né? O povo de Sentinela do Norte é o que se pode chamar de um povo de fato isolado, né? Inclusive por questões geográficas, já que eles vivem em uma ilha, né? Um dos lugares mais inóspitos do mundo, no qual a civilização ocidental ela nunca conseguiu entrar de forma definitiva. E as poucas vezes que a civilização ocidental tentou entrar nessa região levou a conflitos. Então, os sentinelenses, que é uma comunidade de aborígenes da ilha de Sentinela do Norte, na costa da Índia, eles buscam viver isoladamente, sobretudo porque as poucas experiências que eles tiveram com tanto a civilização ocidental quanto com o próprio Estado indiano acarretaram em grandes problemas, acarretaram em conflitos. Então eles são bastante, podemos dizer dessa forma, agressivos com aqueles que lhes são externos, né? Então aqueles que tentam entrar na ilha e têm contato com esses aborígenes, muitas vezes são recebidos com violência, pois na memória desse povo, o contato com o exterior sempre implicou em questões problemáticas ou em questões muito negativas para esse povo, que acabou causando vários prejuízos para eles no final das contas, né? Então, até nesse caso, nós tivemos alguns exemplos, né, de pesquisadores, até missionários cristãos que tentaram ir para a ilha e foram atacados, alguns até que inclusive morreram ou desapareceram dentro da ilha. Não se sabe muito bem quantas pessoas vivem em Sentinela do Norte, né? Estima-se que algumas centenas ou alguns milhares de pessoas. Eles são principalmente caçadores e coletores, né? Então eles caçam animais da região, assim como também eles vivem da coleta, muitas vezes, da coleta de frutos, da coleta de determinados vegetais, né? Eles são povos de lanceiros também, né? Eles sabem confeccionar grandes lanças para o combate. Provavelmente eles seguem mais ou menos o sistema de linhagem, né? Uma organização política pautada na linhagem e no parentesco, né? Ou seja, a partir da formação de clãs, né? Que acabam estabelecendo suas regras a partir de um determinado ancião. Fora isso, pouco se sabe sobre eles, mas eles costumam ser bastante hostis com relação àqueles que lhes são exteriores. Nós temos na China também muitas comunidades que buscam viver segundo estilos tradicionais. Os tibetanos são um exemplo bem clássico disso, né? Que até como uma forma de resistência
Ao governo do Partido Comunista Chinês, eles buscam seguir o lamaísmo, né, a antiga religião tibetana, né, acreditam no Dalai Lama e seguem algumas práticas tradicionais. No entanto, eles não são uma comunidade totalmente descolada da globalização, né. Nós temos, no caso, o povo Moço, né, a China, que é um exemplo, né, de um povo que segue costumes mais tradicionais, religiões ancestrais chinesas, né, as religiões antigas da China, usam vestes tradicionais e que buscam, inclusive, não ter muito contato com a modernidade da globalização, nem com o próprio Estado chinês, né? Inclusive, eles já foram diversas vezes vítimas de perseguição por conta do totalitarismo chinês, né? Então, só para citar alguns exemplos, né, na Ásia nós temos algumas dessas comunidades. Na Sibéria também nós temos algumas comunidades pautadas no xamanismo, né, entre outros exemplos. No caso africano, o caso africano ele tem sido bastante problemático, né, de certa forma, porque embora existam várias comunidades tradicionais e várias comunidades isoladas, podemos dizer dessa forma, os vários conflitos que ocorreram na África nos últimos anos, nas últimas décadas, afetaram drasticamente o estilo de vida dessas comunidades, né? Então a gente pega, por exemplo, o próprio caso dos Dinka e dos Nuer, né, que são criadores de gados na região do Sudão, né? Outrora, esses grupos eles acabavam muitas vezes se degladiando a partir de lanças, né, e de escudos para ter a posse do gado na região, né? Atualmente, o conflito entre esses dois grupos no Sudão do Sul não é um conflito apenas por gado, virou um conflito étnico, né? Ou seja, um conflito pautado em raízes étnicas, e ao invés de lança, eles usam armamento pesado, né? Kalashnikovs, tanques de guerra, entre outros exemplos, na atual guerra civil do Sudão do Sul, né? Então, são comunidades que, por um lado, elas buscam preservar suas tradições ancestrais, seu estilo de vida ancestral. Por outro lado, os vários conflitos que acabaram afetando o continente africano afetou também drasticamente essas comunidades, né? Na África, várias comunidades que nós temos, elas acabam sendo fortemente afetadas, né? As próprias religiões ancestrais africanas, as animistas, as fetichistas, até as politeístas, totêmicas ou culto aos ancestrais, elas acabaram perdendo muito espaço nos tempos contemporâneos, primeiramente pelo Islã, que já dominou o norte da África no período medieval, e depois pelas várias missões cristãs que foram para a região, primeiramente no século XVI, mas principalmente a partir do século XIX, né? Então, embora essas religiões tradicionais elas ainda existam, elas estão em menor número, né? Perdendo muitos de seus adeptos, inclusive sendo suscetíveis a perseguições em determinados territórios, né? Algumas comunidades são agrárias, algumas comunidades são de caçadores-coletores também, né? Mas muitas vezes o industrialismo, o desenvolvimento agrícola, entre outros exemplos, acaba afetando eles fortemente, né? E muitas vezes, mesmo que eles resistam a essa modernidade para manter seus saberes tradicionais, né, por conta inclusive de conflitos armados e de perseguições políticas, muitas vezes eles não conseguem manter esse isolamento de uma forma definitiva, né? Nós temos também na Europa mesmo também nós encontramos algumas comunidades que buscam ser isoladas, né, podemos dizer dessa forma. Embora a Europa seja um continente majoritariamente urbano, industrial e bastante inserido nas redes de globalização, nós temos ainda algumas comunidades aborígenes que buscam seguir estilos de vida tradicional. No entanto, o caso deles é bem diferente, pois apesar de seguir o estilo de vida tradicional, eles acabaram não necessariamente ficando totalmente descolados da modernidade, mas se utilizaram da modernidade, inclusive, para a manutenção de seus costumes. O exemplo mais clássico que a gente tem é o do povo Sami, né? O povo Sami no extremo norte da Escandinávia. Diferentemente do resto dos escandinavos, eles não têm origem nórdica, né? Eles têm uma origem mais asiática, mais ou menos próxima dos povos siberianos, podemos dizer dessa maneira. Seguiam religiões animistas e xamânicas, né? Religiões ancestrais. Eles acabaram, né, não sendo, durante a Idade Média, conquistados pelos nórdicos, e com isso eles mantiveram vários de seus costumes ancestrais, né? Embora, de certa forma, os governos da Noruega, da Suécia e da Finlândia reconheçam os direitos desses povos, inclusive eles têm direito a aprender seu idioma, a seguir suas religiões e suas práticas tradicionais de uma forma geral, né? Eles acabam, né, de certa forma, se mantendo no extremo norte, né, sem ter muito contato com o mundo externo. Existe até um movimento
sentimento nacionalista entre eles, mas que é bastante fraco, né? Mas que busca a criação de uma república Sami na região da Lapônia, no extremo norte da Escandinávia. Mas por outro lado também esse povo, que era um povo principalmente de pescadores, navegadores e criadores de rena, atualmente se utilizam das novas tecnologias, né? Então trenós motorizados até helicópteros como uma forma também de controlar as renas, né? De criar as renas, assim como barcos mais modernos para a pesca e para o transporte de peixes. Então, por um lado, eles buscam sim manter seus costumes tradicionais, sua identidade, mas eles não veem necessariamente a modernidade como um grande problema para eles. Muito pelo contrário, eles se apropriaram da modernidade para, inclusive, manter as suas tradições. Nós temos também um outro exemplo, né, um outro caso de povos que podemos considerar isolados, embora eles não estejam afastados do processo de modernização e de globalização, que é o povo Roma, que é bastante presente na Europa, né? Os chamados ciganos, embora o termo cigano seja um termo bastante ofensivo. O povo Roma, que não se sabe ao certo qual que é a origem dele, né? Alguns acreditam que eles teriam uma origem dravidiana, né? Então é complicado porque não dá para estimar necessariamente a origem histórica dele, mas muito se fala, né? Até existe uma mistura da lenda com a história nesse sentido, de que o povo Roma seria descendente dos dravidianos, que era o povo que habitava a Índia antes das migrações indo-iranianas ou migrações arianas, né? Então, né, depois das migrações indo-iranianas ou arianas, eles teriam migrado para o resto do mundo e se espalharam pelo resto do mundo, formando essas comunidades. O povo Roma, ele vive muitas vezes nos grandes centros urbanos ou então em áreas periféricas, né? Eles acabam tendo forte contato com a civilização ocidental e com os estados europeus, né? No entanto, eles buscam manter um estilo de vida mais tradicional. Então, né, a gente tem até alguns casos de Romas, né, que são bastante ricos, milionários até, mas que vivem em cabanas, né? Pois o estilo de vida tradicional deles é viver uma vida nômade, uma vida em cabanas. Muitas vezes eles acabam se convertendo às religiões do Estado hegemônico, né, da sociedade envolvente, como se chama, né, e que está ao redor, né, desses povos isolados e que influencia esses povos isolados. No entanto, eles acabam seguindo alguns ritos e alguns estilos de vida mais tradicionais, na vestimenta, no comportamento, no parentesco, até mesmo nas relações de casamento, né? Inclusive eles costumam varia muito de lugar para lugar, mas no leste europeu principalmente, né, eles se diferenciam do que eles chamam de gádios, né, que são aqueles que não têm origem Roma, e muitas vezes eles buscam manter relações apenas com o próprio povo, sobretudo porque o povo Roma sofreu muitas perseguições ao longo da sua história, né? Então na Romênia eles foram tidos como escravos, né, no período medieval, houve grande perseguição a eles no decorrer do século XIX, principalmente no decorrer do Holocausto, em que muitos Roma foram enviados para campos de concentração e de extermínio também, né? Então, a relação deles com a sociedade envolvente, além de todo o preconceito, né? Já que muitas vezes o senso comum também considera esse grupo como um grupo de bandidos, de mendigos, né? Ou grupos marginais, né? Traiçoeiros, entre outros exemplos. Então, como a relação do povo Roma muitas vezes foi uma relação difícil com a sociedade envolvente, eles acabam também restringindo seus ciclos de relações para o mesmo grupo, né? Até se casando com outros Roma, né? Até mantendo amizades e acordos com outros membros da etnia Roma, né? Eles também estão muito presentes na América também, né? Eles vieram durante as grandes migrações para a América. Se tratando da América, né, além do caso dos indígenas brasileiros e amazônicos que nós já falamos, nós temos uma série, e dos Amish mesmo também, né, nós temos uma série de comunidades que vivem um estilo de vida tradicional e que buscam se manter mais ou menos distantes da globalização. Então, no Ártico canadense, nós temos os Inuites, né, que seguem um estilo de vida tradicional de caça e pesca de mamíferos marinhos e de peixes, né, que vivem nos chamados iglus, né, que são construções às vezes subterrâneas, que servem para se proteger do frio, né? Acabam fazendo roupas, tecidos e instrumentos com base nos animais que eles caçam, né? Embora eles tenham uma grande proximidade com o Estado canadense, que inclusive tem uma grande política de preservação tradicional, né? O Estado canadense, ele já determinou uma série de terras indígenas, de terras ancestrais para os indígenas canadenses, e principalmente os inuites também, né? Conforme os diferentes grupos de
inuites, que são pejorativamente chamados de esquimós, né? Já que esquimó é um termo que indígenas do sul acabaram atribuindo a eles, né, que significa comedor de carne crua, embora o próprio nome seja Inuit, que vem do princípio de Inua, né, que é uma força vital, segundo a religião Inuit que rege todas as coisas. Esses grupos, eles buscam manter seus padrões de vida e suas comunidades tradicionais também, embora alguns acabaram tendo acesso à modernização e à tecnologia, embora não todos necessariamente, né? Nós temos também, né, as comunidades indígenas na América do Norte, né, no Canadá, que, como eu falei, tem uma legislação que acabou partilhando várias terras, várias reservas para eles, e no caso dos Estados Unidos, que a política é bem mais diferente, né, no sentido de que, embora existam algumas reservas indígenas, elas são bem poucas, e a relação dos Estados Unidos com os indígenas nunca foi uma relação tão positiva, né, já que os indígenas, eles são afastados do ideal de civilização americana, eles são tidos como um outro, né, como um grupo até mesmo estrangeiro, podemos dizer dessa maneira, né? Na América Latina nós temos várias comunidades indígenas também, muitos estados já reconheceram os direitos dessas comunidades e também asseguraram reservas para eles manterem o estilo de vida tradicional, mas a teoria e a prática é muito distante na América Latina, então apesar de eles terem reservas, apesar de ser delegado a eles o direito de aprender a língua tradicional e seguir os estilos de vida tradicional, muitas vezes eles são alvos de perseguições, muitas vezes o próprio governo, então empresas, né, acabam não respeitando essas regras e acabam colocando esses grupos em risco, né? Então, de uma forma geral, né, a América Latina, embora ela tenha vários grupos indígenas que estão isolados ou que preferem manter o estilo de vida tradicional, esses grupos são constantemente ameaçados, né? Durante a década de 2010 foram encontrados vários grupos de indígenas isolados, né? Acho que o exemplo que mais chamou a atenção em certo sentido foi em 2013, que foi o grupo Macho Pirro, né, que era do Peru, né, na fronteira peruana, que acabou, né, se retirando da sua aldeia, porque parece que uma seca teria atingido a região, eles teriam se dirigido a um rio onde foram encontrados, né? Essa comunidade ela nunca teve contato com a civilização ocidental ou com o Estado peruano, né? Então eles acabaram sendo descobertos em certo sentido e uma série de protocolos tiveram que ser seguidos para o contato com essa sociedade, inclusive porque como eles ficaram muito tempo isolados, eles não teriam imunidades para certas doenças, né? E a Oceania também é o lar de diversas comunidades tradicionais e isoladas, né? Sobretudo porque muitos estados da Oceania, eles tiveram sua formação com uma divisão bastante rígida entre os descendentes de europeus e os aborígenes. Então, os aborígenes da Oceania, eles acabaram não sendo totalmente incorporados ao processo civilizacional de formação dos estados oceânicos, como na Austrália, na Nova Zelândia ou nas ilhas do Pacífico. E por conta disso, né, eles têm uma relação, por um lado, tensa com essas comunidades, ao mesmo tempo também eles buscam manter suas tradições como uma forma de resistência, né? Então a gente tem várias comunidades, né? Na Papua Nova Guiné nós encontramos muitas, os trombriandenses, né, que até hoje praticam o ritual da cula, né, que é uma troca de artefatos, né, que é realizada num circuito marítimo. Os Danes na Papua Nova Guiné, que acabam seguindo uma série de costumes, religiões animistas, religiões xamânicas, vivem muitas vezes da caça e da coleta e seguem costumes antigos, né? Nós temos também povos que ainda praticam a flagelação, né, os ritos de passagem, até mesmo como uma forma de ritual, podemos dizer assim, né, que mantém seus ritos antigos, suas relações sagradas, né, não se envolvem nas questões políticas dos estados nacionais, né, acabam seguindo muitas vezes uma política pautada no parentesco, entre outros exemplos. Já no caso da Austrália e da Nova Zelândia, a negociação com o estado é mais intensa. Então a Austrália, ela acabou reconhecendo várias terras tradicionais para os aborígenes viverem de forma tradicional, embora exista ainda uma divisão muito grande entre as comunidades brancas e não brancas, que foi legada de um certo apartheid que houve entre essas comunidades na Austrália durante o século XX, e a Nova Zelândia reconheceu também as comunidades indígenas, né, inclusive os maores, que são o grupo principal. Eles não só têm direito a terras, como eles têm uma liderança política, né, como os maores. Eles viviam numa espécie de monarquia antes da conquista da Nova Zelândia pelos britânicos, né? Eles
a Nova Zelândia permitiu que os maoris mantivessem essas monarquias, né? Então até hoje o rei dos maoris ele é uma figura existente e ele é o grande responsável também pela negociação do povo indígena maori com o governo neozelandês. Coisa parecida acontece também na África do Sul, né? Que nós temos algumas lideranças, alguns chefes de comunidade que são mediadores entre os grupos aborígenes e o Estado sul-africano, né? Assim como em outras regiões da África, né? Que é o Estado bifurcado, né? Que nós temos duas formas de organização social diferente, organização social e política diferente, que acabam convivendo no mesmo estado, uma mais tradicional e rural e uma mais moderna, urbanizada e ocidentalizada, né? Então, nós temos, apesar desse contexto geral de globalização, de fluxos, né, que tem acontecido no mundo contemporâneo de uma forma bastante intensa, podemos dizer dessa maneira, né? Nós temos também algumas comunidades que buscam reagir a essa globalização, tentando se manter no estilo de vida tradicional. Algumas têm contato constante com o mundo globalizado, mas buscam por vontade própria seguir suas tradições. Algumas incorporam alguns dos aspectos da modernidade, embora mantenha suas tradições também, como é o caso do Sami, né? Algumas comunidades buscam viver em completo isolamento, até como uma forma de resistência ou uma demonstração de identidade, né, frente à modernização, enquanto outras acabam, por razões muitas vezes geográficas ou razões diversas, né, acabam se retirando, né, acabam ficando em isolamento de fato, né, às vezes não tendo contato nenhum com o mundo globalizado, né. Essas comunidades elas têm desaparecido de certa forma, né, elas têm sumido, podemos dizer dessa maneira, né, o mundo globalizado ele tem absorvido muitas dessas comunidades, mas por outro lado essas comunidades também elas buscam justamente preservar a tradição para manter sua identidade no mundo cada vez mais globalizado, né? Para manter sua identidade e manter inclusive sua coesão, né? Sua voz como um grupo distinto nesse processo de união global. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.